vídeo de hoje é uma história triste. O Colônia, o maior hospício do Brasil, encontra-se na cidade mineira de Barbacena. Eles, que foram chamados de doidos, denunciavam a loucura dos normais. As palavras costumam sofrer com a banalização. Quando abusadas do nosso despudor, elas são roubadas de sentido. O Holocausto é uma palavra assim. Em geral, soa como exagero quando aplicada a algo além do assassinato em massa dos judeus pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Neste livro, porém, seu uso é preciso. Mais de 60 mil pessoas morreram entre os muros do Colônia. A maioria eram enfiadas nos vagões de um trem e eram internadas à força. Quando chegavam ao Colônia, elas tinham suas cabeças raspadas, suas roupas arrancadas, perdiam seu nome e era como se sua vida começasse e terminasse ali. Mais de 70% das pessoas que foram levadas até o Colônia não tinham diagnósticos de doença mental. Eram epilépticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, qualquer pessoa que incomodasse alguém que tivesse mais poder. Eram meninas grávidas, violentadas por seus patrões. Eram esposas que acabavam sendo traídas pelos seus maridos. E para que o marido pudesse morar com a amante, muitas vezes tinham que ser internadas. Ou para não causar escândalo na vida do seu marido, ao contar para a sociedade que havia sido traída. Muitas vezes eram pessoas que, filhas de fazendeiro, meninas, filhas de fazendeiro, que acabavam perdendo a virgindade antes do casamento. Muitos dos pacientes do Colônia eram apenas pessoas tímidas. E pasmem, isso era motivo suficiente para que você fosse internado de maneira brutal. Homens, mulheres, crianças eram obrigadas a viver em um ambiente precário, onde muitas das vezes tinham que ir comer rato, beber urina, tomar esgoto, dormir sobre palhas no chão frio. Eram expostas a situações anti-humanas, onde no frio de Minas Gerais elas eram obrigadas a dormir do lado de fora, muitas vezes morrendo por conta desse frio. Muitas pessoas ali dentro acabavam sendo violentadas, sofriam agressões físicas, agressões verbais, eletrochoques, que muita gente acabava também morrendo por conta desses eletrochoques, que a carga elétrica era tão grande que muitas vezes acabava gerando uma queda de energia no município. Sem falar dos abusos sexuais que muita gente sofria também. Homens, mulheres, crianças. E muitas das mães que acabavam engravidando ali dentro, como forma de proteger o seu filho, a sua barriga, como forma de se proteger, acabava colocando fezes sobre sua barriga para que não fossem tocadas. É surreal a gente ter consciência de que algo assim ocorria, e com pessoas inocentes. Além das mortes causadas por esses eletrochoques, pelas doenças, pela fome e pelo frio, em épocas de superlotação, 16 pessoas morriam diariamente no Colônia. E para piorar a situação, essas mortes geravam dinheiro. Nos anos de 1969 a 1980, 1.853 cadáveres foram vendidos para 17 universidades brasileiras de medicina, e ninguém nunca questionou. Quando havia excesso de mortos, os corpos eram colocados no meio do pátio do Colônia e era jogado um ácido para que esses corpos sofressem a decomposição. Além dos pacientes terem que sofrer tudo o que já sofriam naquele ambiente, eles eram obrigados não só a sentir o cheiro dos seus amigos, conhecidos, mortos, como também ver a decomposição dos seus corpos. Isso é pesado. Enfim, até a ossada que sobrava dava lucro. Claramente nada se perdia, apenas a vida dessas milhares de pessoas que passaram pelo Colônia. A história do Colônia é uma história sobre genocídio, que ocorreu de maneira sistemática pelo Estado brasileiro, com a conivência de médicos, da igreja, dos funcionários e até mesmo da sociedade. No ano de 1979, o psiquiatra italiano Franco Basaglia esteve no Brasil e no Colônia. Ele foi pioneiro na luta contra os manicômios. Após a sua visita, ele fez uma coletiva de imprensa na qual disse, abre aspas, estive hoje em um campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo vi tragédia como essa. Fecha aspas. A história do Colônia durou por 20 anos e começou a ter fim nos anos 80, quando a reforma psiquiátrica ganhou forças. E para finalizar, tudo que ocorreu no Colônia e tudo que envolve o Colônia são histórias de dor e sofrimento, angústia e pessoas silenciadas. A sociedade sabia o que acontecia e a sociedade fechava os olhos para o que acontecia. Independente em que posição de poder aquelas pessoas estavam, elas sabiam da existência do Colônia e do sofrimento que ocorria ali dentro. E ainda assim, elas ignoravam. O Colônia, hoje, ainda existe como museu
E toda a história que eu falei aqui de maneira muito resumida, você pode ter acesso através do livro O Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbegs, que fez um trabalho de pesquisa maravilhoso, tratando não só a visão dos pacientes, mas também dos funcionários e de vizinhos que moravam ali perto. É um livro magnífico, que mostra de maneira crua e realista tudo o que aconteceu ali dentro e os sentimentos que aquele lugar gerava. Sem dúvidas, foi o livro mais triste que eu li esse ano. É surreal a sensação que dá você ler aquelas pessoas contando coisas que viviam. E o mais absurdo ainda é que, além da maneira delas gerarem dinheiro com seus corpos depois que faleciam, elas geravam também uma forma de trabalho escravo, onde o governo se aproveitava daquela mão de obra barata e abusava do seu poder, obrigando aquelas pessoas a trabalharem para o Estado sem receber absolutamente nada, e muitas vezes ainda assim serem violentadas e passar fome ali dentro. Enfim, eu poderia falar aqui por horas sobre esse livro, porque toda hora eu irei lembrar de algo que ele me trouxe e que me incomodou. Mas eu vou parar por aqui e espero ter gerado um pouquinho que seja de curiosidade em você, para que você conheça essa história. Além do livro, essa história também foi documentada através de um filme documentário. Então, se você quiser também conhecer essa história, vale super a pena. É só pesquisar aí, que eu tenho certeza que é de fácil acesso. E é isso, por hoje é só. E eu espero de todo o meu coração que esse livro te impacte de alguma forma. E que plante uma sementinha aí dentro de não nos deixar cegar pelas coisas que acontecem no mundo. Que não nos deixemos fechar os olhos para a realidade dos outros. Que não nos deixemos calar quando a gente precisar lutar pelos outros, né? Infelizmente, quem tem mais é quem pode fazer alguma coisa. Então, se você faz parte do grupo que tem mais e que pode fazer alguma coisa, que você faça, né? Que não nos deixemos parar e pensar só em nós, que a gente possa pensar em conjunto, em sociedade. Porque podemos sim ainda fazer a diferença e lutar não só pelo nosso direito, mas pelo direito do outro. Porque eu acho meio impossível a gente dormir em paz sabendo que o nosso irmão sofre, né? Então que não nos deixemos calar nem cegar para a realidade do mundo e que possamos fazer algo a respeito. Enfim, por hoje é isso. Até um próximo vídeo.